Boa noite, bem-vindos a mais um FM Café para este dia 9 de dezembro do ano de 2019. Antes de mais, agradecer aos nossos convidados de hoje, ao André Santos e também ao Fábio Santos. André Santos, 30 anos de idade, natural de Espera Curvo, Torres Vedras, médio centro. Fez toda a sua formação no Lourinhanense e também no Sporting Clube de Portugal. Ao nível sénior jogou no Fátima, União de Leiria, Sporting Deportivo da Coruña, Vitória de Guimarães, Baliquespor, Metz, Aroca, Universidade de Craiova, Belenenses, Chade, atual clube nesta época de 2019-2020. Fez 158 jogos, marcou 5 golos na Primeira Liga, marcou 5 golos, provavelmente mais um 6 com o de ontem, mas isso já lá vamos. Foi campeão em todos os escalões de formação pelo Sporting, campeão da Segunda Liga na União de Leiria, tem uma taça da Roménia, nomeadamente esta camisola que está aqui ao lado do Craiova, 2 vezes internacional lá, um total de 35 internacionalizações em todas as seleções. Quanto ao outro nosso convidado, Fábio Santos, 29 anos, natural da Marteleira, defesa, faz formação no Lourinhanense e também no Torriense, carreira sénior, Torriense, Lourinhanense, Fátima, Benfica, Castelo Branco e Marinhense atualmente. Num total de 275 jogos, marcou 14 golos, foi campeão também na Associação de Futebol de Lisboa pela equipa do Lourinhanense. Começando e mandando o pontapé na bola aqui para o lado do André, uma coincidência é certa. Eles são os dois concelhos vizinhos, naturalmente Torres Vedras e Lourinhã, mas tem uma coincidência que a formação foi feita no seu início no Sporting Clube Lourinhanense. Boa tarde, André, também. Obrigado a vocês também. Boa tarde, vamos começar aqui pelo André. André, como é que é estar a tomar banho e dizerem que está o Pirlo à porta para entregar uma camisola de recordação? Tiveste a estudar bem. Antes de mais, boa noite a todos os ouvintes. Isso é uma história engraçada que aconteceu no Canadá. Tivemos um jogo amigável contra a Juve e foi o primeiro jogo do Pirlo. E na altura eu nem quis acreditar, porque eu tinha-lhe pedido a camisola no final do jogo e no túnel ele tinha-me dito que não conseguia e eu nunca mais pensei na camisola. E eu estava a tomar banho, tranquilo, quando dizem: André, vem cá fora, está aqui o Pirlo. E é de louvar essa atitude que o Pirlo tem, com a experiência que tem. Chegou ao balneário, viu que me podia dar a camisola, que primeiro tinha dito que não podia dar, e lembrou-se e foi ao balneário entregar uma camisola. Está bem guardada essa camisola? Está bem guardada em casa. Voltando um pouco atrás na formação, aqui como o Duarte disse, começaste na Lourinhã, tal como o Fábio. Foi pouco tempo antes de ir para o Sporting. A questão que coloco é, sendo do Sobreiro, do Concelho de Torres, o que é que te leva a ir para a Lourinhã e não vir para o Torriense nesse escalão? Sim, na altura os meus pais tinham uma fábrica nas Paradas e um vizinho era motorista da Lourinhã. E na altura ele via que eu gostava de jogar futebol e via-me a jogar lá no Sobreiro Curvo, na brincadeira. E ele disse aos meus pais: um dia vou metê-lo na carrinha e vou levá-lo à Lourinhã. E nunca surgiu um convite do Torriense, nunca houve essa possibilidade. Porque naquela altura a Lourinhã era satélite do Sporting e eu penso que na altura tinha mais condições e nunca ninguém me abordou. E como comecei a ir treinar, ele deixava-me à porta de casa, levava-me para o treino e a carrinha ia sempre cheia. Íamos 9, ele pegava em mim no Sobreiro, pegava no Francisco Gomes e no Russo, que é da Póvoa de Penafirme, enchia a carrinha, íamos treinar e deixávamos em casa. E isso era uma facilidade que tinha 7, 8 anos e para os meus pais ir pôr-me ao Torriense e voltar não era possível. Como é que se dá essa passagem depois para o Sporting? Esse passo tão cedo também, não foi? Sim, eu no primeiro ano que estava na Lourinheiro, era ponta de lança, fui o melhor marcador na altura, e na altura surgiu o convite para ir fazer só uns treinos lá no antigo estádio, na altura. Tinha os campos de futebol ao lado, os relevados, e fui 2 dias com o meu pai, fiz os treinos e eles na altura gostaram e disseram ao meu pai que iam continuar a seguir-me. Tanto que no ano seguinte joguei aqui com o Fábio, que no primeiro ano eu era mais novo, jogava com os mais velhos, e no segundo ano foi ao contrário, era o mais velho, já era o médio centro e joguei com o Fábio, era o nosso central lá.
E foi no final dessa época, quando acabou essa época, o Aurélio Pereira, no final de um jogo, os meus pais estavam lá e disseram que queriam me levar para o Sporting e foi aí que tudo surgiu, começou aí as negociações. Ok. Fábio, boa tarde. Olá. Boa tarde, boa noite já. Aos 17 anos já estavas a jogar nos Cenas da Lourinhã. Defesa esquerda, central, defesa direito. Julgo que não falho muito pela idade. Sim. Era ali um todo-terreno na defensiva da Lourinhã. Chegaste aos Cenas cedo, mas depois dás um passo atrás no escalão e vens para o Torrense, para os Júniores. Qual era a perspectiva, ou qual foi a tua perspectiva nessa altura, estando a jogar nos Cenas de Lourinhã, embora na Distrital, quisesses mudar para o Torrense, para os Júniores? O que eu pensei na altura foi, como os júniores do Torrense tinham subido à Nacional, pensei que para mim seria interessante jogar com outros jogadores da mesma idade que eu, mas numa divisão superior, porque na Lourinhã jogávamos sempre na Distrital de Lisboa, então ter a oportunidade de jogar no Nacional de Júniores pareceu-me a mim um desafio até se calhar melhor e para o meu percurso seria bom passar também por essa divisão, e foi por aí também que vim para o Torrense. Na altura até fiz uns treinos de captação e acabei por ficar. Notaste muitas diferenças da formação do Lourinhã e da formação do Torrense, visto que viveste as duas? Sim, a única diferença tinha a ver com o campo, porque na Lourinhã era pelado ainda e aqui treinávamos sempre em sintéticos e muitas vezes também no Manuel Marques nesse ano conseguíamos treinar no relvado, e foi por aí talvez a maior diferença, porque de resto seria tudo mais ou menos igual, tirando a divisão, como eu já disse, que era a Nacional de Júniores e que era muito melhor. Daí a afirmação nos Séniores foi um passo, a época nos Júniores correu bem, pessoalmente correu bem, e depois a afirmação nos Séniores foi feita a nível gradual, porque tiveste muitos jogadores mais velhos à tua frente, mas esta progressão feita e até depois chegares a capitão pelos uns clubes no meio, foi gradual, foi natural para ti ou foi algo que não estavas à espera que conseguisse atingir? Eu acho que foi uma coisa gradual. Quando nós somos primeiro ano de sénior desejamos sempre jogar e achamos que temos muita capacidade para jogar, mas acho que foi importante para mim também em certas alturas ter dado um passo atrás, porque agora com a idade que tenho vejo os mais novos também quererem jogar e é normal, mas nem sempre é fácil os jovens jogarem logo, e então nas primeiras 2 épocas creio que não fiz para aí 20 jogos, não é muito, mas também não é assim tão mal, e então achei que por bem dar um passo atrás na altura para o Lourinhanense, para poder jogar, para depois voltar com outras capacidades e com outra maturidade. André, falando agora um pouco de uma forma mais fora de portas, internacionalmente, passaste também por alguns clubes a nível internacional, nomeadamente a Universidade de Craiova, o Baclic Sport, ainda também o MET e o Deportivo da Coruña. Começando aí pela essa passagem pelo Deportivo da Coruña, depois falando um pouco desses outros 3 clubes, onde pontificaste com jogadores como o Pizzi, o Nelson Oliveira, o Valerón, o Marchena e ainda Paulo Assunção. Como é que era essa equipa do Deportivo da Coruña? Como é que te sentiste jogar também num estádio mítico como era o Riazor? Sim, falando da Coruña, a nível da cidade, sentia-me muito bem porque é uma cidade linda. Sentia muito bem a comida, sentia-me como se estivesse em Portugal. O problema que tivemos ali foi que éramos muitos portugueses, acho que éramos 10 na altura, e quando começaram a surgir os maus resultados, culpavam sempre os portugueses. Diziam que eram muitos portugueses, cantavam músicas para os portugueses, e aquilo começou a ficar assim, um ambiente mais pesado. Entretanto, também outra situação que não foi fácil foi no mesmo ano ter 3 treinadores, e naquela altura o Coruña passou ali uma crise financeira, tivemos alguns meses sem receber. Quando entra a lei concursal, só é que se resolveu essa situação. Ainda era o César Lendoiro o presidente do Deportivo da Coruña? O presidente era o Lendoiro, mas na altura eles deixaram de pagar até janeiro e a partir daí era o presidente, mas já não era ele que geria o clube. A partir daí, lá com a lei concursal que eles têm, quem gera o clube deixa de ser o presidente e a partir daí os salários começam sempre a ser pagos. Mas foi um ano, foi mau a nível desportivo, porque descemos de divisão num estádio que tinha sempre
no mínimo 18 mil pessoas, estavam sempre, por vezes jogos grandes estava sempre cheio, era incrível. O pessoal aí na Corunha gosta muito de futebol, vibram muito no derby com o Vigo, e a nível de apoio tínhamos sempre muito apoio. Passagem por Metz, Bacli Sport e também a Universidade de Craiova. Fale-me sinteticamente essas 3 passagens. Bali Kazir é um pouco estranho. Eu estava na parte asiática e a cultura é um bocado diferente ali. Os horários, eu via vezes que treinava ao meio-dia por causa das rezas, outras vezes treinava às 2 da tarde, então não havia, eu nunca tinha uma hora fixa para almoçar. Acabava por ser um pouco estranho a cultura deles, mas na altura estava bem, comecei a jogar, fiz golo, estava a ser falado, há um jogo que eu faço uma lesão, fico 2 meses parado e tentei vir recuperar a Portugal, não me deixaram e fiz lá a recuperação, demorou 2 meses e meio até conseguir começar a jogar e entretanto houve problemas financeiros outra vez, a partir de janeiro deixaram de pagar e eu, como tinha 3 anos de contrato, achei que aquilo não era o melhor para a minha vida durante 3 anos, o clube estava em crise financeira, podia descer de divisão e como deviam-me 3 meses, pus o processo na FIFA e resolvi sair e é aí que aparece o Metz. Na altura fiquei sem clube em abril, estava sem clube, andei a treinar com o PT todos os dias, por conta própria e em junho o Carlos Freitas, que tinha sido meu diretor no Sporting, tinha assinado pelo Metz e falam do projeto de ir para o Metz, segunda divisão. Na altura eu estava um pouco reticente porque tinha propostas da Primeira Liga em Portugal, inclusive o Belenenses, que tinha a proposta de Belenenses, mas o Carlos Freitas convenceu-me que era um bom projeto, Liga Francesa, que era para subir divisão e acabou por concretizar e decidi ir para a França, que é uma cidade também muito boa, uma cultura também um pouco diferente de Espanha. Em Espanha jantam tarde, em França cheguei a ir a um restaurante às 9h30 dizerem que a cozinha estava fechada, mas gostei de viver em Metz. Falando da Craiova, foi também um bocadinho atrás. Eu estava em Craiova, tive 4 meses porque estava no Arouca, tínhamos descido divisão, uma descida que nunca ninguém estava à espera, nunca ninguém desceu com 34 pontos. Vamos assim, estou a falar isso. E descemos divisão, na altura podia ter saído do clube, não saí, que o presidente queria subir outra vez, disse que não ia deixar assim ninguém e fiquei na segunda liga e chegou a janeiro, surgiu a oportunidade de ir para o Craiova 4 meses, era uma oportunidade de ir lá fora, sabia que estavam a lutar pelo campeonato, o estádio tinha sempre 20 mil pessoas a ver o jogo, um estádio grande e decidi assinar os 4 meses e foi uma boa experiência, porque sabia que também estávamos na taça da Roménia, que felizmente ganhamos a taça e foi uma festa incrível na cidade. Esta camisola que aqui está foi a camisola que, nomeadamente, venceste a taça da Roménia. Sim, foi essa camisola. Depois, no dia a seguir, a cidade parou porque fomos de autocarro andar à volta da cidade e estava muita gente na rua e foi uma festa incrível. Fábio, esta aventura no Torrense, nos Séniores, teve aquela interregno no Lourinhã, mas depois tens a saída para o Castelo Branco e para o Fátima, uma deslocação mesmo fora da tua zona de conforto. Onde é que estes 2 clubes, principalmente o Castelo Branco, foi a tua primeira aventura? Pronto, Fátima e Castelo Branco, como é que foi o que é que isto ajudou? O que é que retiraste dessas 2 aventuras, um pouco fora da tua zona de conforto, que era aqui a zona que estavas habituado a estar? Por vezes, sair da nossa zona de conforto, como falaste, é importante também para termos uma noção daquilo que somos capazes e uma nova experiência, outras cidades, colegas totalmente novos, quase começar do zero, isso é sempre fundamental e em certas alturas acho que isso é mesmo necessário. E então foi um pouco por aí, começar do zero, entrar em 2 projetos onde não é que não me conhecessem, mas é onde não tinha ainda
feito nada, digamos assim, e teria que provar o meu valor. Então foi importante por isso mesmo, para provar o meu valor nessa altura, e acho que foi importante para mim. Sentiste melhor jogador quando regressaste depois ao Torriense nessa aventura? Sinceramente acho que sim, até porque em Castelo Branco tivemos um ano muito bom, fomos à fase de subida, ganhámos a maior parte dos jogos que tivemos, e acho que é sempre bom ter essa pressão de ganhar, acho que nos faz melhor jogador, então sim, acho que voltei melhor jogador. Vamos fazer então uma pausa, a primeira deste FM Café, para depois voltarmos para contarmos e ouvirmos também mais histórias destes dois convidados de hoje, o André Santos e o Fábio Santos. Até já. Estamos então de volta para mais uns momentos desta agradável conversa com o André Santos e o Fábio Santos. Há pouco falávamos das experiências fora, que se tira algumas ilações e também é benéfico para o jogador sair da sua área de conforto. Eu vou-te falar aqui um pouco da época de 2016-2017, o Sport Clube União Torriense, em que coincide também com um grande feito, na altura, na Taça de Portugal, onde são eliminados pelo Desportivo de Chaves aos 90+9, com um golo de Bataglia, em que todo o Manuel Marques, eu tive a ocasião também de fazer esse jogo, e vi também alguma insatisfação, alguma indignação da parte de quem estava a assistir, porque aos 90+9 uma grande penalidade matava automaticamente o jogo, e aquilo estava a ser uma festa enorme daquilo que vocês tiveram feito, e acima de tudo qual foi depois o sentimento no balneário depois daquela eliminação. Sinceramente eu acho que foi um pouco de frustração, porque tal como disse, levar um penalti, sofrer um penalti aos 99, quando tínhamos conseguido empatar com 10, acho que seria um bom prémio termos chegado ao prolongamento, então acho que foi um pouco por aí de frustração, o sentimento, mas também de ver cumprido, porque acho que fizemos uma excelente Taça de Portugal, acho que fizemos grandes jogos e voltámos a trazer muita gente para o Manuel Marques, que nessa altura acho que foi super importante. Então foi um pouco esse misto de emoções, frustração, mas também de dever cumprido, porque foi uma grande Taça de Portugal e foi uma grande época também. Quando foi o Nacional da Madeira, o que é que vocês na altura pensaram? Muito sinceramente vou-vos contar, nós vimos o sorteio anterior quando saiu o Nacional, vimos no balneário todos juntos, e o nosso espírito era tal que quando o Nacional saiu, que estava a fazer uma má época e era no Manuel Marques do jogo, nós pensámos, nós vamos passar. Sinceramente foi esse o nosso sentimento, pensámos mesmo, olha, temos uma grande oportunidade, ainda por cima em casa, eles não estão a passar uma boa fase, portanto acho que temos boas hipóteses e vamos passar. Acabou por se concretizar e estávamos certos, acho que ganhámos e ganhámos bem. Uma coisa que eu te pergunto, isso por curiosidade, isso é coisas que ficam dentro das quatro linhas, mas de certeza que na altura, Sr. Moura Matheus, sou o capitão da equipa do Sport Clube União Torriense, naquele momento fatídico para o Torriense, aquela grande penalidade, o que é que disseste ao Tiago Martins? O que é que se abordou ali naquela altura, naquele momento, naquele lance de grande penalidade? São sempre situações muito complicadas, porque aquele penalti a acabar num jogo em que estávamos bem, em que seria uma festa da taça, em que tínhamos expectativas de passar, sabendo que o penalti provavelmente poderia ser golo e mataria o jogo, como disse bem. Disse algumas coisas que não se podem ser ditas aqui, normalmente acontece, mas a decisão estava tomada. Também o que eu iria dizer podia ter repercussões depois no campeonato, porque sendo expulso teria que cumprir no campeonato, portanto passou um pouco por aí, não houve assim grande. Ele também não respondeu, e sinceramente acho que a decisão até foi boa, vendo agora de fora, acho que a decisão até foi boa. André, falando de frustrações, vamos aqui para uma época que foi frustrante, que é do Aroca, em que desce de divisão, um clube que estava na Europa e que vinha da melhor época de sempre também, da curta história, mas está na Europa e desce de divisão numa probabilidade baixíssima disso acontecer. Tinha que existir uma conjugação de resultados incrível e aconteceu. E uma equipa de chegar com 34 pontos é algo que se calhar não há memória. É como o Benfica ser campeão com 88 e o Sporting com 86. Qual foi o sentimento dessa época, que tinha tudo para ser uma época boa na Europa e no fim acaba como acabou? Sim, isso foi um ano que custou muito. Não lembro no dia que descemos aquilo, fiquei dentro do carro
2 horas sem falar com ninguém. Aquilo foi mesmo muito turbo. Como disse, começamos na Liga Europa, eliminamos uma equipa da Holanda num campo difícil, no Heracles, sintético, estádio cheio. Conseguimos eliminar a equipa da Holanda. Depois saiu-nos o Olympiacos, que é uma grande equipa, toda a gente que conhece. O estádio é difícil e perdemos 1-0 em casa, e quando toda a gente pensava que já estávamos eliminados porque íamos ao Olympiacos e ia ser fácil, e o treinador era o Mr. Paulo Bento, chegámos e aos 90 estávamos a ganhar 1-0 e foi para prolongamento. Tivemos ali uma esperança, podíamos ter feito golo, não fizemos, e o Olympiacos, quando faz 1-1, a equipa teve que arriscar tudo, e no final o Domingues, que é um grande jogador, faz o 2-1 e acabou aí o nosso sonho. Mas continuamos bem, com o Mr. Lito Vidigal, estávamos no campeonato. Recordo que ele vai embora em fevereiro, o último jogo é com o Benfica, e tínhamos 21 ou 24 pontos, e naquela altura, em fevereiro, com 21, 24 pontos, é muito, e nunca pensámos que aquilo podia acontecer, porque quando o Mr. Lito Vidigal estava, nós dizíamos, vamos à Liga Europa outra vez, porque estávamos muito perto dos lugares europeus, e estávamos a lutar para isso. Quando o Mr. Lito sai, entra o Mr. Manuel Machado, e tivemos aí um período mau, porque em 5 jogos perdemos os 5 jogos, e aí o Mr. Manuel Machado é despedido, e como não faltava muito para acabar o campeonato, o presidente pensou que era impossível descer e apostou num treinador dos Júniores, e aconteceu mesmo, porque com o treinador dos Júniores fizemos, não sei, 7 pontos, não sei quantos pontos fizemos, e na última jornada, fomos para a última jornada, sabíamos que podíamos descer, porque era um facto, mas sabíamos que tinha que acontecer muitos resultados, que quando se olha para os jogos diz é impossível. O Porto tinha que perder com o Moreirense, o Braga tinha que perder com o Tondela, e nós tínhamos que ser goleados, e aconteceu isso tudo, e é claro que aquilo foi uma frustração incrível. A título de curiosidade mais, o presidente do Aroca, o Carlos Pinho, era alguém que vivia muito aquele clube, trouxe-o de distritais para a Primeira Liga, conseguiu levá-lo à Liga Europa. Como é que ele estava no dia da descida, do consumar da descida? Eu o último jogo não joguei, foi com o penúltimo jogo, veio o quinto amarelo com o Tondela, e com o empate em casa dava. Estávamos a ganhar ao intervalo 1-0 e perdemos 2-1 esse jogo. O empate, estávamos safos. E vi o quinto amarelo nesse jogo e não joguei o último jogo. Não sei o que aconteceu no balneário no final do jogo, porque tive que ficar eu fui ao Estoril ver o jogo. Foi no Estoril, tive que ficar um pouco na bancada, só depois é que deixaram entrar no balneário. Não sei se disse alguma coisa, mas depois na rua ele foi logo embora, pegou no carro, foi-se embora. Passado 2 dias, nós não fomos de férias, porque ele também estava de cabeça perdida, não sabia o que é que havia de fazer. Ainda tivemos que nos apresentar em Aroca, ninguém queria estar ali porque tinha sido um dia muito triste, estar ali todos os dias a viver aquilo. Tivemos ali uma semana porque ele queria resolver contratos de pessoas que ele não queria que ficassem no clube, jogadores que ele disse logo não vais sair, que foi o meu caso, do Nuno Coelho, e de muitos que ele disse logo que não iam sair, e prometeu logo ao Mr. Jorge Costa que ia fazer uma equipa, que a equipa ia manter, a base ia manter, e que ia fazer uma equipa para subir logo. Não queria saber quanto é que ia gastar, porque queria subir logo no ano seguinte, e acabou por não acontecer. Não tirando o raciocínio ao André, pondo mais uma puxa, ele falou aí no presidente Carlos Espinho, que foi alguém que também te marcou. Há outro presidente que também te marca, de certeza, que é João Bartolomeu, da União de Leiria. Sim, houve vários que marcaram. O Bartolomeu era um presidente, também vivia muito o futebol. Ele vivia para o futebol, ele estava sempre ali a ver os treinos, estava sempre no balneário, vivia muito com o futebol. E na altura, ainda me lembro uma altura que eu tive a primeira época. Na primeira época estávamos na segunda divisão, acabei por ficar na Primeira Liga, e em janeiro há a possibilidade de eu voltar ao Sporting, mas no papel não ficou escrito
que se o Sporting quisesse, o Leiria era obrigado a deixar-me sair. E o Sporting, na altura, o diretor era o Sapinto, e falou com o Bartolomeu para me deixar ir para o Sporting em janeiro, e ele disse logo que não me deixava. Na altura o Mr. Lito Vidigal até brincou com a situação, disse: estás emprestado pelo Sporting, o Sporting ainda vai-te pagar para voltar ao Sporting. Acabou por não deixar sair e disse: não, tu vais ficar aqui, é o melhor para ti. E não sei se foi o melhor ou não, mas penso que foi, porque acabei por fazer os jogos todos, o Sporting não estava numa boa fase, e no ano seguinte, quando chego ao Sporting, vinha muito confiante da época que tinha feito no Leiria, porque fui totalista no União de Leiria, e na altura ninguém tinha sido totalista, porque acho que o Derlei tinha sido 5 minutos, e toda a gente sabia o que o Derlei o que fez no União de Leiria. Fábio, depois daquela caminhada que o Duarte há pouco falou contigo do Torrense na taça, também da ida à fase de subida nesse ano, e de toda aquela, de trazer todo o público de volta ao Manuel Marques, até surgiram 2 claques, deu-se uma viragem. Porquê é que não se deu uma viragem na tua carreira desportiva? O que é que faltou para ir um passo? Porque o Torrense havia projeção, havia boas exibições. O que é que faltou ali para haver também essa projeção individualmente? Essa é uma pergunta que às vezes me faço a mim próprio, porque acho que poderia ter surgido nessa altura. Como falaste bem, a época foi muito boa, fiz boas exibições, poderia ter tido uma oportunidade de uma segunda liga, por aí, mas a verdade é que nunca chegou, nunca apareceu. Olhando para trás, não sei o que é que poderia ter feito de maneira diferente, mas é uma pergunta que muitas vezes faço, sim. Sentes que ficou uma oportunidade para agarrar? Sim, e acho que se calhar nessa época teria sido a época fundamental para isso acontecer. Aquela fase de subida, o Torrense começa bem, mas depois claudica, não consegue manter ali nos primeiros lugares. O que é que falhou? O que é que correu mal nessa... Porque começa bem, vem com uma boa embalagem, ganha o Loutano em casa. É que nós empatamos com uma Samar fora 0-0, ganhamos o Loutano, vamos ganhar a Faro, Exatamente. e em 9 pontos fazemos 7, Exatamente. estamos em primeiro classificado. Mas depois os resultados acabaram por não aparecer, e acho que o jogo fundamental foi o jogo em casa com o Farense. Estamos a ganhar 1-0 com mais um jogador, e que nos 92, 93 há um penalti ao Farense que acaba por empatar o jogo. Nós não passamos o Farense nessa altura e não colamos aos da frente, e acho que esse foi o jogo marcante da nossa fase de subida, porque nunca mais lá conseguimos ir. Perdeu-se um bocadinho ali o estímulo, esse penalti criou ali um desalento. Sim, foi difícil. Exatamente, era um jogo que com 11 estávamos bem no jogo. Provavelmente toda a gente pensaria que iríamos fazer mais uma vitória e colar na frente. Acabámos por não conseguir, e depois acho que a partir daí sim, nós se calhar desmotivámos um pouco, ou as coisas já não nos saíram tão bem e perdemos o comboio da frente, e depois nunca mais conseguimos. Okay. André, voltando aqui um pouco, estavas a pegar no Sporting, vamos agora falar um pouco do Sporting. Quando chegas à equipa principal do Sporting, é algo que sempre na formação, considerada das melhores do país, se ambiciona. Chegar lá é o concretizar de um sonho, mas manter-se lá é difícil? Sim, chegar lá é difícil chegar lá também, porque nós estamos a treinar ali na formação e estamos a ver ali tão perto. Estamos a ver os jogadores, estamos ali a conviver, e parece que é perto, mas não é. Depois há aquelas pequenas oportunidades que se tinha. Na altura chegou a acontecer, o treinador era o Mr. Paulo Bento, eu estava nos Júniores, e os jogadores na altura das seleções, vai muitos jogadores às seleções, e o Mr. para fazer os treinos chamava sempre muitos Júniores. E aí está-se ali perto, tem-se um pequeno cheirinho do que é estar ali, mas no dia a seguir já vamos treinar outra vez com os Júniors e voltar à realidade. Mas depois, quando surge a oportunidade de voltar, na altura foi um sonho, porque sempre foi aquilo que eu quis, de chegar à equipa principal, e fui apresentado na altura com o Maniche e com o Evaldo. Fizeram conferência de imprensa, e quando entrei na pré-época e disseram mesmo que eu ia ficar, fiquei muito feliz, e na altura até não estava a contar começar logo a jogar, porque tinha Pedro Mendes, Maniche,
Matias Fernandes, Ismailov, Miguel Veloso, Moutinho, porque na altura o Moutinho ainda não tinha saído. Pensei que ia ser uma época que ia ter que conquistar o espaço aos poucos, mas naquela época, no início da época, sai o Moutinho para o Porto, sai o Veloso para o Génova. Mesmo assim pensei, tenho Pedro Mendes, tenho Manis, tenho Matias Fernandes, gente muito experiente e com muita qualidade. Mas o Mr. Paulo Sérgio, na altura, as primeiras jornadas fui para o banco, mas quando me deu a oportunidade, correu-me bem o jogo e a partir daí nunca mais saí. E fiz a época toda, foi aí que surge a oportunidade também de ir à seleção. Ok, antes de ir à seleção, só aqui uma curiosidade quase pessoal. Conviveste com o Costinha como diretor desportivo. Como é que foi a abordagem? Qual era a abordagem de um jogador conceituado internacionalmente naquele balneário, sendo ele também sportinguista e estando a iniciar aquela carreira de diretor desportivo? Sim, na altura, no primeiro dia que nos apresentámos, ele teve uma postura correta, não tendo muita experiência. Ele chegou ao balneário sozinho, apresentou-se, disse o que queria, como é que ia funcionar tudo, e é claro que ele não tinha muita experiência, toda a gente sabe, mas toda a gente sabe os anos de futebol que ele tinha e era muito respeitado por toda a gente. Ele fez uma grande carreira e toda a gente sabia disso, e era muito respeitado e tinha uma relação muito próxima dos jogadores. E agora, aquilo que estavas a falar, essa camisola que aí está, dá-se a estreia na seleção, apesar de ser uma altura em que o Sporting não estava muito bem, sobressaíste e conseguiste ir à seleção. Qual é aí o sentimento que tens? O que é que recordas dessa altura? Sim, na altura que fui chamado, eu nem queria acreditar, porque eu tinha acabado de fazer um jogo no Sub-23 de Portugal, em Itália, e na altura alusiona-se o Manuel Fernandes e tinha voo e ligam-me a dizer, olha, tu vais aterrar e vais para Óbidos, para a seleção principal para treinar. E aquilo foi mesmo um sonho, porque chegar à seleção principal foi mesmo um sonho. Até pensei que íamos estrear no estádio do União de Leiria, porque tínhamos jornada dupla contra o Chile, íamos jogar passado 2-3 dias, e quando me estreiei com a Finlândia no estádio de Aveiro, que também tinha um significado, os dois estádios tinham um significado. O Leiria porque foi a minha estreia na Primeira Liga, e o de Aveiro foi onde me estreiei contra a Finlândia. Os últimos 15 minutos foi quando subi divisão, quando ganhamos ao Beira-Mar e subimos para a Primeira Liga, e fiquei extremamente feliz. Vamos então fazer aqui mais uma pausa nesta altura, a última desta noite, deste FM Café, com o André Santos e também com o Fábio Santos. Já voltamos daqui a pouco para mais conversas daquilo que é o futebol. A fábula da lebre e da tartaruga ensina-nos que nem sempre o mais rápido é o primeiro a chegar. Sabia que se estacionar nos parques de estacionamento da periferia, fica a menos de 10 minutos a pé do centro da cidade? Atravesse nas passadeiras e experimente os novos percursos pedonais, que são cómodos e seguros para quem caminha em Torres Vedras. No seu percurso, pode ainda andar de bicicleta na rede de ciclovias que permite deslocações urbanas em segurança. Anda a pé e de bicicleta, pela sua saúde e pela nossa cidade. Para fazer as suas análises de rotina ou especiais, com qualidade, eficiência e rapidez, Val Análises. Em Torres Vedras, na Rua Santos Bernardes. Voltamos então para o retomar desta conversa, e André, para não fugir muito àquilo que é o teu raciocínio, avança. Hoje estás curioso, podes continuar. Umas curiosidades, até porque são duas pessoas da Terra e que tiveram as suas carreiras, apesar de diferentes, bem recheadas. Fábio, apesar de teres estas última época cheio de capitão do Torriense e passado por muita turbulência que o clube viveu, dá-se um pouco esta saída em glória, por assim dizer. O que é que guardas desta última época do Torriense, que teve uma ponta final mais a nível exterior do que a nível de jogo jogado, teve de difícil? O que é que guardas desta última época? Olha, guardo um início de época com uma equipa muito boa, bastante competitiva, com muitas soluções que ao longo da época fomos perdendo, mas guardo uma época em que tínhamos uma expectativa até alta,
para aquilo que iria ser a época, se calhar andar lá em cima e conseguir ir à fase de subida, o que acabou por não acontecer. Se não me engano, acabámos com 10, 12 jogos sem vencer. E acho que muitos dos problemas que foram vividos dentro e fora do nosso balneário acabaram por fazer com que os resultados não fossem os melhores, e no final da época a equipa acaba não com muitas soluções para poder ajudar e fazer outro tipo de resultados, e então guardo uma época que não foi boa. Poderia ter sido, a meu ver, muito boa pela equipa, como eu já disse no início da época que tínhamos, mas que acabou por não ser uma época boa. Poderia até dizer que acabou por ser uma má época para todos, para o Torrense principalmente. Achas que o Torrense tem, ou merece estar numa divisão acima? Tem qualidade, tem capacidade como clube de estar uma divisão acima? Eu acho que o Torrense, pela história que tem e pela quantidade de sócios e adeptos que tem, acho que merece estar noutro patamar. Neste momento creio que a segunda liga seria o patamar ideal para um clube como o Torrense, mas infelizmente nos últimos anos tem estado, tirando aquele ano que falámos há pouco em que fomos à fase de subida, tem estado um pouco longe disso, mas sem dúvida que merecia estar nessa divisão, e acho que a cidade iria toda ser ainda mais dinamizada para aquilo que é o clube. Neste ano está mais próximo, mas poderia ser ainda melhor, e se estivesse numa liga profissional acho que isso iria acontecer naturalmente, e acho que o clube merece. Okay. Já vamos um pouco agora à atualidade, só que o André, para lançar essa atualidade. André, neste momento jogas no Belenenses, no Lançado, um bom jogo ontem, desde já os parabéns por aquele jogo ontem de encher o campo. Já tivemos aqui alguns convidados que falaram, nomeadamente do Nelson, do Zé Luís, o diretor desportivo, e que falam com algum apreço pela qualidade que tem. É de facto uma pessoa diferente no futebol, o Zé Luís? Sim, o Zé Luís é uma pessoa que, quando chega de manhã, está lá todos os dias de manhã, quando o sol chega está lá a cumprimentar, está ali a criar bom ambiente, é uma pessoa que está sempre muito próximo dos jogadores, e é uma pessoa que toda a gente fala bem, já toda a gente, tanto que o Varela chegou agora, já o conhecia do Estrela Amador, e diz que já era assim, uma pessoa sempre alegre. Por esse motivo, penso que também houve uma altura, falou-se dele ir para o Sporting na altura do Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus viu que a competência dele, o trabalho que ele faz, e é uma pessoa muito importante, porque é ali a ligação entre jogador e presidente, é o Zé Luís que faz, é ele que coordena tudo, e é uma pessoa muito, muito especial ali no clube. André, o André falou aí no jogo de encher o campo, um golo também de encher o olho, vamos dizer, mas com uma dedicatória muito, muito especial, muito sentida. O que é que sentiste no momento? Sim, o meu avô partiu há 2 semanas. Na altura eu soube da notícia, foi o meu pai que me ligou, tinha jogo à noite contra os Chaves para a Taça de Portugal, e o meu pai ligou-me de manhã a dar a notícia, e ele tinha falecido naquela noite, de sábado para domingo, e é claro que caiu-me tudo naquele momento, porque o meu avô, via o meu avô bem, não estava, e era uma pessoa que estava todos os dias, era uma pessoa que eu cresci todos os dias, porque ele vive mesmo, a casa é colada à minha, e é uma pessoa que marcou a minha infância, marcou mesmo quando cheguei ao futebol profissional, via todos os jogos, eu nas folgas chegava a casa, ele disse, viu o teu jogo, falávamos de futebol, ficávamos horas e horas sentados no sofá na minha casa a ver jogos de Inglaterra, Espanha, ele via tudo, ele só queria ver futebol, e os meus jogos ele não perdia, e então quando recebi essa notícia foi uma tristeza enorme. E ontem o meu avô na segunda-feira fazia 88 anos, e eu quis dedicar, antes do jogo pensei para mim, olhei para uma foto dele e disse, hoje vou marcar um gol para ti, e felizmente aconteceu, ele acho que me ajudou a marcar aquele gol, foi um bonito gol. Fábio, Marinhense, quais são as perspectivas agora nesta nova etapa, ter que sair outra vez um pouco da zona de conforto? Já não é novidade, como foi Fátima e Castelo Branco, mas o que é que encontraste na Marinha Grande e que perspectivas é que encontras ali? Acima de tudo encontrei um clube com muita ambição de se cimentar nesta divisão, porque ultimamente tem subido, descido, e é algo que os responsáveis não querem.
e ninguém quer, obviamente, mas que quem está à frente do clube quer muito o Maranhense no Campeonato de Portugal para depois poder, daqui a uns anos, conseguir talvez subir à segunda Liga. Então foi isso que eu encontrei, um clube com muita ambição de se cimentar, um clube com boas condições. Temos um estádio municipal que é muito bom, onde treinamos muitas vezes, com uma relva muito boa, então temos todas as condições para fazer um bom campeonato e acho que vamos fazer. Começámos não tão bem, mas acho que agora estamos melhores. Com a entrada do Mr. Andrés Madrid também conseguimos outros resultados que nos puderam catapultar para outras posições. Portanto, acho que temos tudo para fazer uma época tranquila, que foi aquilo que nos foi pedido. Antes de irmos para umas questões de brincadeiras e histórias que guardam da vossa carreira, o Fábio pegou ali no Andrés Madrid, do treinador. André, tenho aqui 3 nomes de treinadores que gostava que falasses um pouco sobre eles. Começando logo por Rui Vitória, que foi o teu treinador no Fátima. Como é que... Sim, em Guimarães também. Exatamente. Como é que foi apanhar o Rui Vitória em 2 pontos distintos da carreira? E na altura foi muito importante. Na altura eu era júnior e o Mr. Palmedo no final da época falou com todos os júniores e disse o que achava melhor para cada um e disse: olha André, acho que o melhor para ti é ir para Fátima, uma equipa jovem, um treinador que gosta de apostar na formação, porque o Rui Vitória tinha sido há pouco tempo treinador dos júniores do Benfica, e decidi ir para Fátima. Foi um treinador que puxava muito por mim, pelos meus colegas que éramos jovens, o Eldan, que também jogou no Sporting. Tínhamos mesmo uma boa equipa, porque começamos bem o campeonato, estávamos em primeiro destacados na altura, estávamos muito bem, mas era um treinador muito exigente, porque quando chegávamos ao intervalo e estava 0-0, aquilo não estava como ele queria, ele, por sermos miúdos, ele puxava e dizia que apertava connosco, ele até dizia que pensam que já são jogadores, mas vocês ainda não são jogadores, para apertar e tentar ali mexer connosco. E foi um treinador muito importante. Na altura até tive uma conversa com ele depois na saída, porque eu em janeiro eu fui-lhe pedir para ir para a Leiria. E na altura ele até mostrou-me nomes, chamou-me ao gabinete e mostrou-me: vais para a Leiria, já viste a experiência que está. E foi uma altura que eu decidi arriscar. Ele na altura deixou-me sair, por isso: está bem, eu vou-te deixar sair. E foi muito importante. E depois, quando estou no Sporting, é ele que me liga a perguntar se eu quero ir para Guimarães jogar Liga Europa, que já tinha trabalhado comigo e ele se conhecia bem, e foi uma alegria voltar a trabalhar com ele, porque é um grande treinador e íamos jogar a Liga Europa e fizemos uma boa época. Outro treinador que tiveste e que muitas pessoas já passaram aqui e já conviveram com ele, adivinham um grande futuro, o Lito Vidigal. Como é que é o Lito? O Lito também eu apanhei-o na altura no Leiria. Na altura apanhei-o, não sei se quinta, sexta jornada. O Mr. Manuel Fernandes é despedido e entra o Mr. Lito Vidigal. É um treinador que muito, muito exigente. Os treinos é sempre no máximo, treinos longos, muita intensidade, mas as equipas dele aguentam 90 minutos e vê-se que estão sempre, fisicamente estão sempre muito fortes. E é um treinador que exige muito do jogador, e é por isso mesmo que ele tem tido sucesso nos clubes que passou. Apanhei-o no Leiria, fizemos uma grande época. Na altura que ele sai do Arouca, ele tentou-me levar para a Arouca 2 vezes. A primeira vez não fui. Na altura fui para Metz, e depois, quando vou para a Arouca, ele estava a fazer uma excelente época, tanto que é aí que surge a proposta para ir para o Maccabi Tel Aviv, e ele saiu, mas sempre com bons trabalhos, e toda a gente reconhece o trabalho que ele faz, como está agora no Boa Vista, e eles estão muito bem. E o Silas? O Silas, sim, o Silas era um amigo, é um amigo, posso dizer que é amigo, porque joguei com ele, eu tinha 20 anos, ele já devia os seus 30, 31, e na altura já se via no Silas que ele ia ser treinador, porque ele no balneário a falar nas palestras, ele já falava, o treinador quando pedia opinião, ele já falava como opinião como um treinador. Ele dizia-me mesmo na altura que tínhamos uma relação muito próxima,
Ele ensinou-me muito movimentos no campo, porque eu jogava sempre, ele também jogava sempre. Ele dizia-me como é que queria que eu lhe metesse a bola, porque ele estava a número 10 e entendíamos bem no campo. E fora do campo ele dizia-me: André, eu vou ser treinador. Ele dizia: eu vou ser treinador e a minha filosofia vai ser, isto há uns anos atrás ele dizia, vai ser Jorge Jesus a defender, Pep Guardiola a atacar. E vê-se que ele gosta de ter bola, gosta que a equipa defenda bem, porque trabalha muito no treino, organização defensiva, e dava para ver que ele ia ser treinador há 10 anos atrás. Entramos aqui também em algumas histórias, pelo tempo urge e vai passando, e já que o André falou no Silas, eu vou também pegar no Silas. Há uma alcunha que o André tratava o Silas, se embora me atrás sua, por corninho. O que é que se trata essa alcunha? Não, aquilo era nada. Ele chamava-me, eu chamava-lhe a ele, porque ele... Eu já não sei como é que isso surgiu, mas ele chamava-lhe Corninho, ele chamava-me Corninho, e eu dizia: não, Corninho és tu, porque tens mulher, eu não tenho namorada, por isso o Corninho és tu. E aquilo era uma brincadeira que tínhamos, e quando nos encontrávamos, porque depois fui para o Sporting e ainda joguei contra ele, e ele picava-me antes do jogo, dizia: hoje vou-te lixar, hoje vou arrebentar contigo, mandava mensagem. E porque ainda voltei depois a jogar contra ele, e havia sempre aquela picardia, ele picava: vou arrebentar contigo, mas tivemos sempre uma grande amizade. E posso dizer que é um amigo. Fábio, tiveste o Catarino como treinador adjunto, não sei se tiveste como colega de equipa, julgo que não... Eu quando estive no Torrense nos Júniores ainda fui à equipa B fazer uns jogos e ele acabou por ser encostado à equipa B, digamos assim, e então ainda o apanhei sim como colega e como treinador. Aquilo que quer saber, que ele já cá esteve e foi um programa espetacular. Que histórias é que guardas do Catarino como jogador, como pessoa, como treinador também? O que é que guardas? O Catarino é das melhores pessoas que eu já conheci, é extremamente engraçado, está sempre contente, sempre com um sorriso. Tenho uma história dele de, se não me engano, um sábado de manhã fomos treinar para o Furador, se não me engano, para um sintético, e ele tinha dito ao treinador de guarda-redes: olha, hoje no início do treino eu é que trato dos guarda-redes. E então o que ele fez? Meteu 3 cones e disse aos guarda-redes, se não me engano foi o Kleber o primeiro que iniciou: vais aos cones laterais, e depois derrubas, e depois vais ao do meio, derrubas e eu vou-te rematar. Ok, Kleber, está tudo certo. Vai ao primeiro cone, derruba, vai ao segundo cone, derruba, o do meio derruba, aparece um ovo debaixo do cone, e na altura que vai para rematar tem dentro do bolso um saco de milho, manda a bola fora e começa a mandar milho e a fazer o barulho. No campo de treinos aquilo foi uma coisa impensável e começámos todos a rir, porque nós nem sabíamos o que é que ele ia fazer. Ele tinha planeado aquilo com os treinadores todos. É esse tipo de coisas. O Catarino é uma excelente pessoa, desde já um grande abraço para ele. Espero que ele tenha muito sucesso. André, histórias que tivesse guardado aí dessa carreira até hoje? Algum jogador, algum treinador, naquelas que fique mesmo, não te esqueças. Eu, histórias, também já estive fora do futebol, na Turquia. Na Turquia houve uma situação, porque lá as pessoas, na estrada não há regras. Aquilo, cada um que sabe como puder. E uma vez apitei a um e nunca tive tanto medo, porque continuei na minha e ele ficou à minha espera e veio atrás de mim. E eu tive que fugir nos carros, no meio dos carros, e já ia em contramão, porque ele vinha atrás de mim, e eu, com medo, na Turquia sozinho. Na parte asiática eu pensei: se ele me apanha, o que é que ele pode fazer? Quando cheguei a casa, tranquei-me em casa, sempre na janela a ver se via o carro do senhor, mas depois passou tudo. No futebol não estou a ser... Há muitas histórias. Algum jogador que marque, que tenhas alguma história? Histórias de jogadores... Assim, histórias... Não tenho assim de... Joguei com grandes jogadores. O Valerón marcou muito. O Valerón do Corunha, porque jogava já tinha quase 40 anos e era uma pessoa muito simples. Já tinha jogado em Atlético de Madrid, já tinha ganho tudo no Deportivo da Corunha, e era uma pessoa... se alguém dissesse uma asneira no balneário, ele... Era uma pessoa que tinha que ser tudo muito correto. Não levava amarelos. Se visse um amarelo, aquilo era uma ofensa para ele. Mas no campo aquilo era incrível, a qualidade. Só de vê-lo jogar nos treinos,
a bola entrava nele, via-se que era mesmo um craque. Falaste aí no Valerão, por que não falas no Pizzi também? Algo que... Como é que era o Pizzi? Balneário. Sim, o Pizzi toda a gente sabe que também é um grande jogador. Nós éramos muito novinhos no Corunha. O Pizzi cresceu muito, como eu também cresci, porque o Pizzi na altura ainda me lembro que o treinador estava sempre na Ásia com ele, porque ele jogava a extremo e ele era o extremo que chegava ao meio campo, normalmente o extremo chega ao meio campo, abranda um bocadinho. E mais tarde brinquei com ele quando ele estava no Benfica, porque ele passou com o Jorge Jesus a box to box e dizia: quem te viu e quem te vê, não passavas do meio campo para trás, agora é área a área. E de vez em quando estamos juntos. Ele fez 30 anos há pouco tempo e é uma pessoa que guarda com carinho e amizade. Estamos quase a terminar. Temos aqui sempre no final uma parte do último minuto, que são 5 questões de resposta rápida, fazendo alternada a cada um. André, o melhor treinador que tiveste? Silas. Fábio. Se calhar um dos melhores e o mais importante para mim é o Mr. Luís Braz. O Luís Braz está a ganhar. Já é o quinto jogador que diz que o Luís Braz... Temos de trazer cá o Luís Braz, porque o Luís Braz está a ganhar destacadamente esta parte. O melhor jogador com quem jogaste? Houve tantos. O Valerão era um craque, o Ismailov também, craque. Tantos, Pizzi, muitos. É difícil escolher um. Fábio. Eu vou destacar um na minha primeira época de sénior, que eu gostava bastante, um pé esquerdo, chamado Gabriel, chegou a jogar no Alverca, se não me engano. Gabi. Gosto muito, gostava muito dele. André, o melhor jogo que fizeste até hoje? Vale o de ontem, se quiseres. Melhor jogo, não me lembro. Já fiz bons jogos, felizmente, e jogos importantes. Há um gol que me marca muito, que foi na Polónia. Não joguei muito tempo esse jogo, entrei, que foi na estreia do Sapinto, mas esse jogo marcou muito porque foi para a Liga Europa, no ano que chegámos às meias finais da Liga Europa, e estávamos a perder com o Colégio, e entrei e fiz o 2-2 e conseguimos passar essa eliminatória. Esse jogo marcou muito. Bons jogos fiz, assim, dizer um bom jogo não, mas esse jogo marcou muito. Nesse jogo o Marcelo Beck está no aeroporto a cantar-te: tu não me engana, você queria cruzar. Não foi? O Marcelo era muito palhaço, só queria gozar, e disse: tu não me enganas, só querias E fez gozar. música com isso, lembro-me de ver isso na... Depois aquilo também foi uma festa, na altura, nesse ano, foi aquele ano que chegávamos ao aeroporto, e o aeroporto estava sempre cheio. Quando chegamos de City, quando passamos contra o Manchester City, estava o aeroporto cheio, não sei que horas eram, para 2, 3 da manhã, e aquilo cheio, e tudo a ir para o estádio. E esse ano na Liga Europa as pessoas iam a todo lado, aeroporto, estádio, estavam em todo lado. Fábio, melhor jogo, tenhas memória? Estou com o André, também é difícil destacar assim jogos, ainda para mais já há algum tempo, mas talvez o jogo com os Chaves, foi um jogo também muito especial. Okay. Numa outra vertente, mas o jogo que não sai, o jogo inesquecível, aquele que tivesse marcado por algum motivo. Positivo, sim, ou positivo ou negativo, aquele jogo que nunca vão esquecer, aquele... Não tem que ser de nível exibicional, uma coisa, um pormenor. Quando entrei na seleção, entrei 15 minutos, mas quando entrei aquilo foi um sonho. Fui estar ali a estrear-me com os melhores do mundo, o Cristiano Ronaldo, Quaresma, e é claro que estar ali com todos, Pepe, toda a gente, Ricardo Carvalho, aquilo foi um sonho. Com o Nacional, para a taça, porque pela primeira vez conseguimos vencer, pela primeira vez eu consegui vencer uma equipa de Primeira Liga, portanto esse jogo foi se calhar o mais especial até agora. Uma perspectiva mais de futuro, André, onde é que gostarias de terminar a tua carreira? Qual é aquele sonho ou aquele desejo que gostava de terminar aqui? Eu nunca pensei sobre isso, mas tenho vários amigos aqui da zona, um do Sobreiro Curvo, um amigo meu, o Nuno, diz que quando for presidente do Sobreirense, quando eu for velhinho, ele diz que ele só vai se candidatar quando for para apresentar como jogador do Sobreirense. E sempre que vê e que estamos juntos, ele fala sobre isso. Vai lá, estou à tua espera, quando acabares a carreira, não te esqueças, depois tens que vir
acabar no Superense. Não sei o que vai acontecer, porque felizmente não tenho tido lesões, muitas vezes as lesões dificultam a carreira. Não sei, tenho um carinho especial também pelo Torrense. Nunca joguei no Torrense, foi aquilo que se falou há pouco da Lourinhã, na altura era satélite. Joguei muitas vezes contra o Torrense na altura, jogamos juntos e jogamos contra o Torrense. E tenho um carinho muito especial pelo Torrense, porque nasci aqui em Torres Vedras, costumo acompanhar os jogos do Torrense, os resultados, tanto que está lá o Esgaio, e falamos todas as semanas no Torrense, ainda esta semana estávamos a falar outra vez, e tenho também um carinho muito especial, mas não, assim, de pensar onde vou acabar, não sei. Ainda espero dar 30 anos, ainda espero ter outra oportunidade, estou em último ano de contrato e espero fazer uma boa época e ainda conseguir dar mais um salto. Fábio. Apesar de ainda já ter 29 anos, ainda gostava de ter uma oportunidade numa liga profissional, acho que seria bom. Mas pensando assim no dia final ou quando acabar, acho que é sempre um assunto muito difícil para um jogador de futebol e que parece estar sempre muito longe, nunca se pensa nisso. Mas não sei, se calhar gostava de acabar na Lourinhã, porque foi onde tudo começou, portanto acho que seria bom também. Estamos conversados, o tempo passa, resta agradecer ao André e ao Fábio, desejar também para vocês e vossas famílias festas felizes. Este programa FM Café para este dia 9 de dezembro do ano 2019 teve a apresentação do Duarte Coelho e do André Carvalho, produção e realização do Ricardo Bessa e também da Nancy Paulo. Muito obrigado, felicidades a vocês. Obrigado.